Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Vem com a gente. Essa semana, o Alafia Lab, que é um laboratório de pesquisa sobre os impactos sociais das tecnologias e que foi fundado aí pela nossa coordenadora geral, Nina Santos, em Salvador, lançou um relatório sobre o consumo de informações pelos brasileiros. O estudo toma as variantes de gênero, raça, renda e idade para entender como as pessoas estão consumindo informação. A Nina não pôde estar com a gente hoje, mas mandou um vídeo contando mais sobre esse relatório chamado Desigualdades Desinformativas, entendendo os caminhos informativos dos brasileiros na internet. Olá, Ana. Estou aqui direto de Brasília para contar um pouco mais para vocês sobre esse relatório sobre desigualdades informativas que a gente lançou essa semana pelo Alafia Lab. É um longo projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo que se dedica a entender mais sobre como os brasileiros consomem informação na internet, né? A gente parte do pressuposto de que hoje a gente tem uma miríade de fontes de informação e que as pessoas podem navegar entre essas fontes de informação de maneiras muito diferentes. E essas maneiras diferentes, elas vão ser estabelecidas de acordo com os gostos pessoais das pessoas, de acordo com as estruturas das próprias plataformas, que a gente tenta entender um pouco melhor a partir dessa pesquisa, e também de acordo com a estrutura sociodemográfica do nosso país. E aí a gente escolheu 4 variáveis principais para a gente analisar, que são gênero, raça, idade e renda. E aí a gente busca entender como e se, né, os hábitos de informação das pessoas variam de acordo com essas variáveis. Então a gente foi olhando por onde as pessoas se informam, quais são as fontes digitais mais acessadas, mas também dentro de cada fonte digital, dentro de cada rede social, quais são de fato as fontes de informação que as pessoas levam em conta, além de ter uma abordagem específica também sobre a mensageria, né, os aplicativos de mensagem, que a gente sabe que são amplamente utilizados e são muito importantes nos hábitos de consumo dos brasileiros. Então, fica o convite aí para todo mundo ler a íntegra do nosso relatório. Tem uma matéria bem interessante que está lá no Desinformante, que aprofunda um pouco, né, os dados que a gente levantou. Essa é a primeira edição do relatório, esperamos que seja a primeira de muitas, para a gente poder também ter uma série histórica de comparação. E vou destacar apenas um, né, dos dados aqui, um dos principais achados do estudo, que é um principal achado relacionado à questão de gênero. A gente identificou que há padrões diferentes na forma como mulheres e homens consomem informação no ambiente digital. Essas diferenças, elas aparecem no consumo das mídias digitais em si, né? As mulheres consomem 50% mais Instagram do que os homens, enquanto os homens consomem mais YouTube e consomem mais LinkedIn do que as mulheres. Essa diferença também aparece no consumo da mensageria. As mulheres usam mais o WhatsApp do que os homens, enquanto os homens usam mais o Telegram do que as mulheres. E quando a gente vai olhar as fontes de informação consumidas dentro das plataformas digitais, essa diferença também aparece. A Jovem Pan, especificamente, é uma fonte que é consumida muito mais pelos homens do que as mulheres, em torno de 100% mais consumida pelos homens do que pelas mulheres, se a gente considerar os consumos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Essas são algumas diferenças que a gente encontrou e que nos ajudam a entender não apenas esse cenário geral de consumo informativo, mas também como esse cenário varia ao longo da população brasileira e, sobretudo, quais são os efeitos políticos desse consumo, né? Como é que as pessoas se informam impacta diretamente na forma como elas agem na sociedade, como elas se entendem como cidadãs e como cidadãos, o quão elas estão vulneráveis ou não à desinformação. Então, é um ponto inicial aí para todo esse debate que a gente vem fazendo. Então é isso, espero que interesse. Tem tudo lá no site do Desinformante e o relatório completo está disponível online gratuitamente. Uma iniciativa importante essa semana foi o lançamento do programa Saúde e Consciência, um programa do governo federal para combater a desinformação sobre vacina. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com a Secretaria de Comunicação, a SECOM, da Presidência da República. A ministra Nízia Trindade disse na abertura, né, no lançamento desse programa, que todas as vacinas sofreram impacto do negacionismo e da desinformação. Quando o Ministério lançou este ano a campanha, por exemplo, da Bivalente contra a Covid-19, segundo a ministra Nízia, as redes se encheram de fake news, a gente trata desse assunto também lá no Desinformante,
E ela se reuniu aí com o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, e falou: a gente vai precisar pensar uma alternativa, uma estratégia, porque não adianta o governo retomar tecnicamente a logística da vacina, fazer chegar em todos os lugares, retomar o programa de vacinação brasileira como sempre foi, com exceção dos últimos 4 anos. É preciso que as pessoas vão vacinar, as pessoas precisam vacinar. Então, o programa foi lançado essa semana. A ideia é ter a participação de vários ministérios, tanto para produzir dados, monitoramento sobre essas fake news vacinais, quanto para desmenti-las também, quanto para responsabilizar aquelas pessoas que estão propagando informações falsas sobre a vacina. Então, um ponto aí bem importante, um ponto positivo nessa iniciativa do governo federal. A matéria completa vocês conferem lá no desinformante.com.br. O Matheus traz agora para nós as últimas sobre inteligência artificial. O Matheus está cuidando bem diretamente da nossa página IAI, que é a seção especial ali do Desinformante, que trata de desinformação e inteligência artificial, dos impactos da inteligência artificial em vários setores da sociedade. Matheus, o que você trabalhou essa semana no tema e que você pode trazer aqui para a gente? Oi, Ana. Oi, pessoal. Essa semana, Ana, nós estamos falando justamente sobre as organizações de notícias que estão bloqueando os mecanismos de extração de dados utilizados pela OpenAI para treinar os seus sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT. De acordo com a matéria do Washington Post, desde agosto, pelo menos 535 organizações de notícias, incluindo aí os grandes atores como The New York Times, a Reuters e o próprio Washington Post, já bloquearam esse mecanismo da OpenAI. Vale ressaltar que nos últimos anos, essas corporações de tecnologia estão utilizando conteúdos publicados de forma pública na internet, incluindo aí notícias produzidas por veículos de comunicação, para treinar seus sistemas de IA sem pagar nada para as fontes de informação. Desde o início do ano, com o boom, com a explosão das inteligências artificiais generativas, alguns representantes desses veículos vêm reclamando publicamente sobre esse uso indiscriminado dos dados, inclusive pressionando para possíveis negociações com essas empresas. E ainda de acordo com o Washington Post, essas negociações com a OpenAI já estão ocorrendo. De acordo com a matéria, alguns veículos estão se encontrando com representantes da OpenAI justamente para negociar o pagamento desses usos, desses dados pela empresa. Além disso, os editores estão aí tentando ver a possibilidade do chatbot apresentar, por exemplo, links de notícias individuais nas suas respostas. Um desenvolvimento que beneficiaria os jornais de duas maneiras, fornecendo o pagamento direto por esses dados, mas também podendo aumentar o tráfego dos seus websites. E isso é interessante porque vem no momento justamente em que a gente está discutindo de maneira internacional a remuneração do jornalismo pelas plataformas. Então, algumas leis, a gente aqui no Desinformante vem acompanhando algumas leis que já foram aprovadas no Canadá, na Austrália, justamente para remunerar, fazendo com que essas plataformas remunerem o conteúdo jornalístico. Aqui no Brasil, nós também estamos avançando nessas discussões nas casas legislativas, e essa mobilização dos veículos vem justamente, parece que dá um passo a mais nessa discussão, incluindo aí não só as plataformas como Meta, como Google, enfim, que a gente conhece, mas também as próprias empresas de tecnologia específicas para IA, com a possibilidade de remunerar esses veículos a partir dos usos utilizados, a partir dos dados utilizados por essas empresas. E a gente aqui vai acompanhando exatamente essa discussão no Desinformante. Ana? Boa, Matheus! Pessoal, confiram essa matéria e outras, muitas mais, na nossa IAI, a seção especial do Desinformante, para tratar de inteligência artificial e desinformação. Tem as ligeiras também, a movimentação desse mercado, que a gente espera também que a regulação não tenha só como critério o dinheiro, A gente está pensando em outros impactos que a inteligência artificial pode ter aí na sociedade, e a gente espera que eles sejam levados em conta. Tem muitos outros conteúdos bons, gente, no site essa semana, só que hoje estou eu e Matheus e eu, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas tem artigos sobre checagem de fatos, tem resultado da pesquisa TIC Kids Online sobre o uso da internet pelas crianças e adolescentes, tem notícias sobre a primeira semana brasileira de educação midiática,
e muito mais. Vocês confiram lá. Hoje eu quero mandar um beijo especial para a Mônica, nosso ouvinte que nos ouve aí toda sexta-feira. Beijão, Mônica. Nos sigam nas redes, @desinformantebr, no Instagram e no Twitter. Até semana que vem. Tchau.